Hello! Tudo bem, gente? Nossa última aula sobre a indústria e a gente vai finalizar também a apostila, finalmente. A última parte que falta é a relação da indústria e os problemas ambientais, né? Porque a gente viu nas últimas 4 aulas com essa, que a indústria ela transforma muito a paisagem, né? Por conta das revoluções, por conta, enfim, das dinâmicas de trabalho, a mudança na paisagem. Tudo isso tem relação com a atividade industrial. E é claro que a natureza ela é também afetada negativamente por conta disso. É o que a gente vai falar na aula de hoje. Vai lá rapidinho, pega seu material, pega a sua água e vamos lá. Primeiro de tudo é que a poluição do ar é determinantemente gigantesca quando a gente fala sobre o modo de vida urbano. E a indústria é uma grande poluidora. Esse mapa aqui mostra pra gente o número de mortes por poluição. É um número muito grande. Porém, percebam que o que acaba acontecendo é que eu tenho muito mais mortes em países subdesenvolvidos, né? Na África, na Ásia de modo geral, na América Latina, do que em países desenvolvidos, né? Exceto a Europa, que a Europa é um caso à parte. Mas enfim, a gente tem muita morte por conta da poluição industrial. Por quê? Porque a gente vai respirar um ar péssimo. A gente vai ter problemas de contaminação do solo, dos rios, enfim, da água que a gente bebe. E isso, é claro, tem relação com a forma como a indústria ela foi concebida, foi construída ao longo dos anos, principalmente nos países subdesenvolvidos. E justamente por conta da poluição do ar, a gente tem que entender quais são as origens dessa poluição. Primeiro de tudo, né? Nos países subdesenvolvidos, que é onde tem mais mortes, a gente tem uma utilização de tecnologia muito ultrapassada e que é altamente poluente, né? A instalação de um simples filtro para evitar a poluição seria suficiente, mas não rola investimento nisso, né? As empresas muitas vezes preferem pagar multas, né, sobre a poluição, porque a multa é mais barata do que a instalação de um filtro, por exemplo. Então, a utilização de tecnologias muito antigas promove a poluição. Além disso, a falta de saneamento, né, a falta de tratamento dos resíduos industriais. Né? Por exemplo, se eu tenho resíduos líquidos industriais, eu preciso tratar esse resíduo líquido antes dele ser jogado no rio. Mas não, ele não é tratado, ele acaba poluindo a água. Né? Resíduos sólidos, eles são jogados in natura, sem tratamento também, acabam poluindo o solo. Enfim, então a falta de saneamento e a falta de um destino correto também é um dos problemas que trazem o aumento da poluição industrial. Como eu já falei, né, o despejo incorreto vai promover a poluição da água, do solo e do ar. A degradação da natureza ao redor das zonas industriais também é fundamental. Por quê? Porque eu tenho vegetação, né, ao redor, por exemplo. Essa vegetação ela vai acabar sugando boa parte, por exemplo, do dióxido de carbono que foi jogado na natureza pelas indústrias. Né, ele captaria esse carbono e livraria a poluição do ar. Mas eu não tenho mais essa floresta, essa vegetação ao redor. Eu tenho coisas construídas, eu tenho áreas degradadas. E isso acaba prejudicando muito a natureza e aumenta ainda mais a poluição. As consequências para a gente. Esse mapinha ele mostra a poluição do ar de novo em partículas finas, né, matérias finas. E ele fala para a gente o seguinte: se os países adotassem as medidas de destino correto do seu resíduo industrial, seja ele líquido, gasoso ou sólido, a expectativa de vida da população poderia aumentar. Quanto mais escuro for a região, maior a população, maior o tempo de vida da população. Então, se a Índia, por exemplo, nessa regiãozinha aqui, adotar as medidas corretas de destino dos resíduos industriais, a população teria uma vida de 6 anos a mais. Ela viveria 6 anos a mais. Né? Aqui no caso do Brasil, da Amazônia, por conta das queimadas, a população viveria em torno de 1 ano a 1 ano e meio mais.
E, de novo, percebam que os países que não cumprem as metas ambientais são os países subdesenvolvidos, né? No caso aqui, extremo, a Índia e a China, embora na China isso tenha melhorado, tá? Para a gente diminuir esses problemas, né, para a gente seguir essas recomendações da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, e dos acordos climáticos, a gente precisa, em primeiro, maior rigor na instalação das indústrias. A gente tem que ter, para a gente permitir a instalação das indústrias, a gente precisa ser mais rigoroso. A gente não pode permitir qualquer tipo de instalação. Tem que ter uma regulamentação, uma lei mais rigorosa para evitar a instalação de usinas, enfim, de indústrias altamente poluentes. Segundo fator, para eu incentivar, né, para eu ser mais rigoroso na permissão, eu tenho que incentivar também o uso de tecnologias e de fontes energéticas menos poluentes. Lembra, a indústria ultrapassada, ela polui muito. A indústria moderna, ela gera menos resíduos. Então, os países, enfim, as cidades, os estados devem incentivar a instalação dessas indústrias limpas. Como? Incentivo fiscal, por exemplo, né? Pagamento de valores menores de impostos, por exemplo. Além disso, a gente precisa reforçar a fiscalização. Um dos pontos chave para a gente entender a poluição no mundo subdesenvolvido é a falta de fiscalização, né? As leis, elas podem muitas vezes ser rigorosas, mas falta fiscalização. Sem fiscalização, a lei não é cumprida. Isso é, por exemplo, o que acontece aqui no Brasil, tá? E, claro, quando a gente tem mais fiscalização, a gente vai encontrar mais culpados pela poluição. Então a gente tem que ter punições mais rigorosas a essas empresas, certo? Para a gente pensar, a empresa ela foi punida, né? Além dessa empresa pagar multas em somas financeiras muito altas, ela poderia adotar medidas compensatórias de reflorestamento. Por exemplo, né, plantio de árvores, a recuperação de áreas degradadas. Ok? Muito obrigado pela aula. Hoje era isso, foi bem rapidinho, certo? Tchau!